Fala, galera! Estamos ao vivo, que vamos conversar hoje com o Rica Peroni. Jesus do céu! Olha, ele já está online. Bora, gente! Chama todo mundo para essa live, porque hoje o Rica Peroni vai conversar com a gente, jornalista aí, ó, top de linha, que eu nem estou acreditando que consegui essa live com ele. Bora lá. Vou chamá-lo aqui agora. Cadê ele? Vou chamar. Cadê? Vou chamar ele aqui. Vamos ver. Que agora a gente vai conversar, a gente vai saber um pouquinho sobre a vida, né? Olha! Peraí que eu acho que tá Hoje sem... é um dia muito bom, Oi, né? Paula, tudo bem? Tudo ótimo. Aí, peraí, deixa eu só aumentar meu volume aqui. Mas eu já estou muito feliz, agradeço por você ter aceito aí meu convite. Sou sua fã número 1. Obrigado. Eu não E sabia que ia assim, falar num dia tão triste, né? infelizmente, assim, eu achei até que você não ia conseguir fazer, né? Que eu estava assistindo a sua live. Aí eu falei assim, ixi, eu acho que hoje não vai ser um dia muito agradável para a gente fazer essa live. Não, mas tudo bem. Vamos falar do Vasco, a vida segue e a gente tem os próximos meses para ficar triste aí, né? Para entender. Acho que não caiu a ficha ainda, né, Paula? A gente ainda a gente não entendeu ainda, então ainda está meio anestesiado, né? Não é uma coisa muito clara o que aconteceu e a gente só vai entender durante as próximas horas, próximos dias. Acho que a gente ainda não tem a dimensão muito do tamanho da merda, entendeu? É, porque o futebol sem Pelé não é futebol, né? Como você mesmo diz, né? O futebol morreu. Futebol morreu. Porque realmente, Ainda olha, mais vocês que são, assim, literalmente do esporte, né? Vocês estão sempre juntos, então sempre tem o Pelé como uma referência. Deve ser muito doloroso para vocês essa perda aí dele, né? eu não cheguei a ter relacionamento com o Pelé, né? Contato e tal. Então, assim, essa parte pessoal eu infelizmente não tive. Mas, porra, pra quem trabalha com futebol, porra, é todo dia, entendeu? O nome do cara, desde o dia que eu nasci, eu ouço o nome do Pelé todo santo dia, desde o dia que eu trabalhei com futebol, faz 25 anos, faz 25 anos que eu falo o nome do Pelé todos os dias, pra qualquer coisa, seja na minha vida normal ou seja trabalhando. Então, assim, é Sim. muito louco você imaginar o mundo, o futebol sem o Pelé, sem a figura, né, do Pelé. É um negócio que a gente não, eu acho que a gente não tem ideia do que tá acontecendo ainda. É tenso. Mas hoje eu te convidei aqui, né, o Rica, não num dia, infelizmente não foi um dia A muito gente não agradável. sabia quando a gente combinou, né? Então, Oi? a gente não sabia o que ia acontecer quando a gente combinou, né? Não tem jeito. E assim, mas aí eu queria muito saber um pouco mais sobre a sua vida, né? Sobre a sua história, porque assim, você é um cara que tem uma mente brilhante, eu sou sua Obrigado. fã. Sério, eu assisto o canal, eu acompanho mesmo, eu faço questão de acompanhar você, de ouvir você. Tipo, tá online, eu clico para saber o que você está falando, porque a sua mente é literalmente extraordinária. Eu acho os seus textos, você manda, olha, você tem um blog, só para você ter uma ideia, você tem um blog, não tem um blog? Tem, faz tempo que eu não. Não sei nem se eu chamo de Não, blog, mas tem um você lugar posta que umas ficam os meus mensagens textos. lá. Você É. posta umas mensagens. Na Copa você postou um do Neymar. Você manda e-mail. Você manda. Não O, sei, é, você o, o pingback vai por e-mail o texto, né? Isso. Aí chega para mim por e-mail. Os seus textos, eu leio todos e eu acho sensacional. Inclusive, um do Neymar na Copa, eu postei o seu texto e aí eu fui lá e te marquei. Eu peguei a mesma foto, postei tudo e coloquei embaixo. Rico Perro. Então, Cara, assim, de tão sensacional
que eu acho as suas falas, né? A forma como você lida com as palavras. Você sabe falar assim, em todos os assuntos você arrebenta. Não estou falando isso porque você está aqui, é porque realmente Obrigado. é isso aí. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho. É isso. Então, vamos lá. Meu esposo, ele que me apresentou praticamente, né, o seu canal. E ele fala, Paulinha, esse rapaz, ele é sensacional. E ele é Flamengo, hein? Não, Deus me livre, Vasco. Nós somos Vasco, graças a Deus. Eu tenho um filho de 4 anos que é Vasco também. Tem que ser, né? Então, Rica, assim, fala um pouquinho pra gente, um pouquinho da sua história, onde você nasceu, né? Como foi sua infância. Eu sou de São Paulo, por incrível que pareça. Nasci na capital mesmo, normal, São Paulo mesmo, capital e tal. São Paulino desde moleque, desde o gol do Sorato eu tava lá. Não precisamos falar do gol do Sorato, né? Sim, sim. Eu até vi você falando dele na live. Você falou, ele entrou na live aqui, botou um coraçãozinho preto de luto com o Pelé. Eu falei, pô, Sorato, você já me fez chorar logo hoje, ainda vem aqui. Mas eu gosto muito dele. Isso aí. Mas sou São Paulino desde molequinho, eu sempre frequentei o clube, eu nasci dentro do clube, né? Eu sou sócio desde o dia que eu nasci. E sempre tive lá, sempre acompanhei, sempre tive muito enfiado dentro do futebol, desde o dia que eu nasci. Nunca foi uma coisa... Nunca foi uma coisa que em algum momento da minha vida apareceu, entendeu? Desde que eu nasci, o futebol tá no meio da família, a família inteira é São Paulina, todo mundo sócio do clube, todo mundo louco pro futebol, todo mundo acompanha futebol o dia inteiro, todo mundo fala de futebol o tempo inteiro, o grupo de WhatsApp da família é futebol, meu pai me liga futebol, não mudou nada. E aí eu só tinha 2 caminhos, né? Eu queria ficar perto do futebol, eu falava, porra, jogar eu não sei, né? Aí eu falei, pô, acho que eu vou comentar quem joga então. E aí fui fazendo o caminho para virar jornalista. Na verdade, no começo eu queria ser narrador, para te falar a verdade. Aí passou o tempo e falei, não, eu vou fazer os negócios da internet, que eu gostei desse negócio de internet e tal. E aí as coisas foram acontecendo, a internet foi andando, foi evoluindo, eu fui abraçando cada novidade da internet até chegar aqui, né? Que agora o pessoal me conhece aí um pouco e dá uma audiência. Bastante. E aí, no caso, nos anos 90, você foi trabalhar na rádio, né? E como foi essa experiência sua? O primeiro lugar o pessoal tá falando que eu tô tímido, eu não tô tímido, cara, eu tô triste. O Pelé morreu faz 1h30, gente. Gente, hoje não é um dia muito... Eu tô feliz porque eu estou falando com um ídolo, né, gente? Pra quem não me conhece, eu sou Paula Dornelas, eu moro no Espírito Santo. E assim, eu sou conhecida, né, como musa do Vasco. E assim, eu sou muito fã desse cara. E aí hoje, justo hoje que a gente tinha marcado essa live, né, nós perdemos o nosso rei, né, Pelé. Aí eu tô feliz, mas não tô conseguindo disfarçar, né, a felicidade. Mas é isso. Não, que bom que tem gente feliz hoje. Daqui a pouco eu vou dar uma animada. Assim, né? Não, eu sei. Ter tido essa oportunidade. Né? Não, pelo amor de Deus, eu te agradeço, mas daqui a pouco a gente vai retomando porque o choque veio agora, né? Faz 2h30, mais ou menos. Não, a gente ainda tá meio sem entender o tamanho da merda, mas aí você me perguntou na década de 90 da rádio, né? 97, Paulo, acho que eu tinha 17, 18 anos, acho que por aí. E aí tinha um cara no meu prédio, lá em Pinheiros, que ele trabalhava na Band FM, a equipe do Éder Luiz. Acho que ainda existe a equipe do Éder Luiz em São Paulo, né? Deve existir. Não sei. E aí ele falou, pô, ele me conheceu, eu falei pra ele que eu gostava muito de futebol, queria trabalhar com futebol e tal, não sei o quê. Aí ele falou, pô, vai um dia lá na rádio então, e que você vai trabalhar lá de rádio escuta. Eu falei, meu irmão, não sei nem onde fica a rádio. E ele falou isso e foi embora. Eu falei, caralho, meu irmão, será que esse cara tá falando sério? Será que... Porque ele bebia muito. Eu falei, será que ele tá bêbado? Será que... Sei lá, irmão. Eu não fui, né? Porque, pô, vou aparecer lá na porta da Band, não sei nem, né? E aí ele voltou um dia de noite lá e falou assim, por que você não foi? Eu falei, pô, mas você tava falando sério? Onde é que fica a rádio? Onde é que fica e tal?
Aí ele me mandou pra Band, aí eu fui lá na Band, comecei como rádio escuta, trabalhei lá uns 2 meses, mais ou menos. Aí eu tive muita certeza que era aquilo que eu queria, porque eu era obrigado a ver futebol e Fórmula 1 o tempo inteiro. Então aquilo não era um problema para mim. E fiz alguns amigos e eu tive a oportunidade, o primeiro comentarista que trabalhou comigo foi o Mário Sérgio. Então, para mim, só de estar sentado com o Mário Sérgio resenhando numa mesa, era um negócio tão bizarro para mim, que eu já achava aquilo assim, sabe? Tipo, eu chegava em casa encantado. Falei, pô, eu fiquei discutindo futebol com o Mário Sérgio. Caraca, meu irmão, ele é o Mário Sérgio. E era um negócio muito louco, assim. E aí as coisas, né, foram rolando, as coisas foram acontecendo. Eu saí da rádio, a rádio teve uma troca lá de equipe, de comando e tal. Eu saí muito rápido da rádio. E aí, quando eu saí, eu não tinha muito o que fazer. E aí eu resolvi que eu ia fazer as coisas do meu jeito, cara. E aí que veio o meu lado empreendedor aí nesse meio, que eu comecei a peguei. Eu tinha uma coleção de revista Placar que eu herdei, metade do meu tio, outra metade eu tinha minha. Então eu juntei a minha coleção de Placar de 1980 e pouco até 97, com a do meu tio de 1960 até 1980 e pouco. Então eu tinha quase todas as revistas Placar. E na época não tinha internet para pesquisar, nada disso, né? E aí, o que eu fazia? Eu juntava informações sobre os jogos e dados, estatísticas e entregava uma produção pronta para o repórter do jogo fazer. Só que eu levava isso de graça na Sport TV, na Rádio Record, na Rádio Globo. O que eu queria? Eu queria que o repórter se acostumasse com aquilo num ponto de que amanhã ou depois o chefe não pudesse deixar ele sem. E deu certo. Aí um dia o pessoal da TV Bandeirantes me ligou, falou, ó, a gente quer você aqui, eu e meu amigo Vinícius Garcia, que está lá até hoje, inclusive fazendo Donos da Bola, falando, ó, a gente quer você aqui para você fazer essa produção aqui para nossa equipe. Eu falei, pô, obrigado e tal, e fui. Aí chegou lá, quando chegou lá, eu entendi o que eles queriam. Na verdade, eles queriam que eu passasse todos os meus dados que eu tinha de futebol para o computador deles e depois eles me mandariam embora. Aí, quando eu percebi que era isso, eu já torci o nariz. Aí, no primeiro jogo que eu fui fazer, eu era rádio escuta. Rádio escuta, acho que nem existe mais isso hoje, porque tem internet. Mas rádio escuta é o cara que ficava vendo outros jogos e ouvindo para poder chegar pro narrador do jogo e falar, ó, gol no Pacaembu, 1-0 Corinthians, gol do Sheik. Era isso que eu fazia. Ficavam alguns jogos para mim, outros para outro cara e tal, não sei o que, a gente dividia a rodada. Só que na época você tinha que dar todos os gols de tudo quanto era campeonato, não era só do... Então, assim, você tem uma imagem vinda do Morumbi que não estava sendo transmitida? Tinha. Então eu sabia como é que estava o jogo do São Paulo. A outra televisãozinha na minha frente estava mostrando o jogo do Vasco. Só que o jogo da Portuguesa não tem imagem. Então o que acontecia? De 15 em 15 minutos eu tinha que ligar para um cara na Portuguesa, no Canindé, falar, irmão, tudo bem? Aqui é da rádio e tal. Quando é que tá? Cara, 0-0. Obrigado. Pum. Tá 15 minutos. Como é que tá? Se saísse um gol, eu tinha que avisar. E aí, eu não sei por que cargas d'água, apareceu o jogo da Portuguesa, só que o jogo da Portuguesa só tinha uma câmera na minha frente. E o cara da Portuguesa bate. Sabe aquelas faltas que vão pro meio da área, pinga no chão e entra, ninguém sabe se bateu em alguém ou não? Isso com uma câmera de longe, sem replay, sem nada. E nem o narrador do rádio sabia quem tinha feito o gol. O que eu fiz? Eu liguei lá na cara e falei, irmão, quem fez o gol? Ele falou, cara, a gente não sabe. Quem bateu a falta foi fulano, mas a gente acha que desviou, então a gente não sabe para quem que ele deu o gol. Cara, foi o primeiro gol que eu tive que avisar na minha vida, como rádio escuta na TV. Eu corri pro narrador da TV, que é um cara conhecido, inclusive, famoso, e falei, irmão, foi o gol da Portuguesa, 1-0. Ele falou, quem fez? Eu falei, então, não dá para saber. Aí ele desligou o microfone e virou para mim e falou assim, que merda! Porra! Vem trabalhar aqui e não sabe nada. Eu falei, cara, não dá para saber. Tipo, ninguém sabe, nem quem tá lá sabe. Eu não tenho como saber, não tem replay, não tem nada. E o cara me esculachou, assim. Me esculachou. Aí, aquele dia, eu já saí de lá muito bolado. Mas muito bolado. Eu falei, porra, cara. Caralho, meu irmão. Aí, depois, o cara viu que, quando ele transmitiu o gol, no final do jogo que ele tava passando, ele mostrou os gols da rodada. E ele mostrou o gol e ele mesmo falou. Ele falou, realmente não dá pra ver quem fez o gol. Eu falei, pô, por que me esculachou, então, caralho? Então, por que não veio pedir desculpa depois do jogo? Aí passou, fui pra casa, frustradão pra cacete. Aí, no dia seguinte, eu já tava lá de novo trabalhando e já tava vendo aquele ambiente que eu não gosto desse ambiente jornalístico, meio que o pessoal tem uma... Parece que o pessoal não gosta de futebol, sabe? O pessoal meio birrento, né? Sabe? Negócio meio maluco. Olha o Tassiano aí do Grêmio. Fala, Tassiano, meu craque. Tudo bem, irmão? Vai jogar com Douglas Costa, Michael Soares. Você tá voando, hein, meu pai? E aí, cara, eu sei que eu cheguei lá na Band e aí eu não gostei do ambiente, assim, sabe? Era um ambiente que trata futebol como... Era a mesma coisa que a editoria política, sabe? Assim,
pessoal de mau humor, tratando como investigativo, uma coisa meio... Falou, gente, isso aqui é futebol, isso aqui é pra gente ser feliz, não é pra gente ficar puto. E eu não gostava Até porque te trazia alegria, né? A intenção do futebol é essa, né? Ninguém cobre cinema, por exemplo. Você não vai entrar num site que fala sobre filmes e vai ficar lá falando assim, ó, o ator tal bebe, o outro ator aqui é isso, esse aqui é problemático, esse aqui... Meu irmão, tu quer ver o filme. Se o filme é bom, é legal. A pessoa te conta a história daquilo e é aquilo, entendeu? Não tem esse contexto. E no futebol eles usam isso. E é chato. Ficar falando da vida pessoal do jogador, querendo adivinhar coisa e tal. E eu não gostei do que eu vi. Então aquele sonho que eu tinha de trabalhar na televisão, ele durou 48 horas. Nossa. E aí, 48 horas depois, eu pedi demissão. E o chefe ficou puto. Hoje ele é o diretor do programa do Galvão Bueno, esse cara. Ele ficou puto, que ele falava pro meu amigo, ele falava, pô, você tem um amigo, é uma estrelinha do caralho, 2 dias aqui o cara pede demissão, tem uma fila de gente querendo entrar aqui, o cara entra, tá nem na faculdade ainda, não tava. Ele falou, nem tá na faculdade e pede demissão. Eu dou uma chance dessa pro cara. Ele falou, pô, cara, é que ele é assim, ele é meio cheio de personalidade, então ele não quis ficar e tal. E foi embora. Fui embora pra casa. E dali pra frente eu conheci a internet. Logo depois eu conheci a internet. Minha mãe me apresentou a internet. Minha mãe já mexia, meu tio monta computador. E aí, quando eu comecei a mexer naquilo, Paulo, eu falei, pô, meu irmão, isso aqui é muito maneiro. Você tinha o quê? Quanto tempo tem isso, mais ou menos? Foi em 97. Oh, tem tempo. 25 anos. Eu comecei a mexer na internet e falei, mano, isso é muito maneiro. E aí eu comecei a imaginar, falei, bom, vai aqui. Se esse negócio aqui tem foto, tem vídeo, tem texto, porra, isso aqui vai engolir a porra toda. Óbvio. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas isso aqui vai engolir a porra toda. Aí, como eu não gosto de ter chefe e tal, eu fui seguindo o meu caminho e falei, eu vou fazer tudo que eu quero na internet, vou fazer do meu jeito. E aí um dia, não vou me lembrar exatamente qual foi o episódio ou qual o motivo, mas um dia eu enfiei na minha cabeça que eu ia ser o primeiro jornalista independente a ter voz no esporte. E eu enfiei isso na minha cabeça. E aí todo mundo fala, você é maluco, você precisa trabalhar numa emissora, você precisa, né, você precisa fazer um estágio, você precisa ter um chefe, você precisa ir para Globo, para SBT, para Record, para jornal, para o Lance, para alguma coisa. Eu falei, não vou, eu vou fazer sozinho. E, porra, até em casa, assim, meu pai, por exemplo, falava, você tá maluco, cara, tu quer inventar a roda? Eu falei, não quero inventar a roda, que eu não quero trabalhar nessa porra desses caras, eu não quero trabalhar com esses caras, vou fazer do meu jeito. E fiz, porra, vou te falar, passei um belo de um tempo, porra, sem grana, ninguém entendia o que eu tava fazendo. Cara, que esse maluco pegou... Porque quem transformou a coluna do jornalista em blog fui eu. Só que para isso, eu tive que pegar o que era um blog cor-de-rosa das menininhas que faziam diário e começar a escrever sobre futebol nele. E as pessoas não entendiam aquilo. Elas falavam, o que você está fazendo, cara? Você está fazendo um blog de menina? Eu falei, não é um blog de menina, cara. Eu estou usando um negócio que é atualizado a hora que eu quiser para escrever a hora que eu quiser e não na hora do dia seguinte ou na coluna da terça-feira. Eu escrevo logo depois do jogo. E aí, porra, ninguém aceitava aquilo, ninguém aceitava. E o cara, quando meus textos começaram a viralizar, as coisas começaram a acontecer, aí eu fiz um blog verde, ricaperrone.zip.net, deve ter até hoje se procurar. E eu escrevia lá as paradas, botava umas fotinhas, fazia as coisas e tal. E os jornalistas não entendiam o que eu estava fazendo. Eles achavam que eu estava brincando. Eu falava, cara, a coluna não vai mais existir. Você vai escrever no dia da hora do jogo. E fui fazendo e tal. E aí, quando eu vi, a coisa já estava andando. Eu já tinha uma audiência muito grande. Todo mundo começou a fazer blog. Aí eu falei, opa, criei um negocinho legal aqui, seus filhos da puta. Aí começou a rolar, tal, não sei o quê. E aí as coisas foram acontecendo. Aí dali para frente fui trabalhar... Fui fazer coisa em rádio, a Globo.com me botou lá sendo o único jornalista com patrocínio da emissora, e eu não trabalhava para eles, que gerou um ciúme, o pessoal ficou puto lá e queriam me tirar, porque nenhum jornalista da Globo pode fazer propaganda, ele pode. Aí o chefe falava, mas ele não é da Globo. Aí ele é parceiro, ele não é da Globo. Eu falei assim, mas foda-se, mas só ele pode. Aí sentava em todos os blogs da Globo, não tinha nada, né, de patrocínio. O meu tinha Brahma, não sei o quê. Os caras falavam, como é que pode? Eu falei, mas os patrocínios são dele, não fomos nós que vendemos e tal. E aí começou a dar confusão, aí desde quando eu saí da Globo eu falei, meu irmão, quer saber? Foda-se, eu vou fazer do meu jeito, eu não vou trabalhar pra ninguém. E toquei do meu jeito e acho que deu certo uma parte, né? Deu super certo. Alô, Lincoln! Assim, você tem opinião própria, né? Então isso já ajuda muito. E aí você foi, mas você já fazia, desculpa, você já fazia jornalismo nessa época? Eu fiz logo quando eu saí da Band, da rádio. Ah, sim. Aí quando eu saí, não, acho que da televisão, inclusive. Quando eu saí da Band, eu entrei na faculdade de jornalismo porque tinha que fazer, porque por mim eu não faria, tá? Eu não faria. Mas tinha que fazer,
E aí eu falei, pô, se um dia eu for preso, é bom eu ter um diploma, então eu vou fazer essa merda, foda-se. Mas assim, não aprendi porra nenhuma, nem entrava na sala de aula, meus amigos faziam pra mim, levei nas Ué, mas você passou, você é daquele que nem estuda e passa, não, né? nem sei que... Cara, eu nem sei o que meus amigos entregavam de trabalho. Eu nem sei. Ai, gente. Mas no caso, você falou da Fórmula 1. Você é fã do... Nós, né? Somos fãs, mas você, assim, parece ser muito fã do Ayrton Senna. Muito. E você ainda acompanha a Fórmula 1? Muito. Ou você... Muito. Ó, vou te mostrar minha prateleira aqui, ó. Ah, Tudo de Fórmula 1. Eu amo Fórmula 1, adoro. Eu sou muito ferrarista, torço pra Ferrari. E, puta, acompanho assim. Eu sou muito fã do Hamilton, mas com dor no coração, né? Porque cada vez que ele ganha, eu falo, porra, o Senna tá achando um cara parecido, que merda isso. Aí eu sofro, mas eu gosto muito dele, não dá pra torcer contra nem nada. Mas eu gosto muito de Fórmula 1. É porque muita gente, depois que o Ayrton Senna chegou a falecer, né? As pessoas acabaram não querendo mais assistir, né? Muito. Tipo, perdeu, né? Aquele encanto, né? Muita gente. Mas aí você ainda continua, você gosta. Meu cunhado eu tive um site de Fórmula 1, né? Logo depois disso tudo que eu tô te contando, lá para 2000, 2001, mais ou menos, eu fiz um site de Fórmula 1, que chegou a ser o maior site de automobilismo em língua portuguesa no mundo. Chegou a ser bem grande. Meus colunistas eram Reginaldo Leme, Nelson Pequeno, Luciano Burti, Antônio Pisônia. Era tudo colunista do meu site. De graça, óbvio. Mas eu tinha acordo com todos eles e fazia coluna lá e tal. Demiti o Piquet. Maravilhoso esse dia. E eu tive um site de Fórmula 1 muito grande. Só que quando eu comecei a fazer futebol, que era o que eu realmente queria, eu meio que me afastei de trabalhar com Fórmula 1, porque senão eu ficava sem nada. Paulo, eu não tinha lazer. Porque como o futebol era minha paixão e ele virou meu trabalho, eu falei, cara, se eu trabalhar com Fórmula 1 e samba, fudeu. Eu não tenho nada na minha vida que eu queira fazer na minha hora vaga. Então eu falei, não. Então a Fórmula 1 vai ser uma coisa que eu vou acompanhar, vou curtir e vai ser uma coisa para mim. Não vai ser uma coisa que eu vou... Eu até faço lives com o Cacá Bueno pós-corrida no meu canal, mas é uma coisa totalmente entre amigos, sem nenhuma, sabe, grandes obrigações nem nada. Uma coisa que nós dois gostamos pra caralho e tal, e a gente vai lá e discute. Ele me ensina, na verdade, né? Porque ele é piloto, pentacampeão da Stock Car, eu não sei porra nenhuma. Mas a gente comenta da corrida e tal, e é isso. Mas esse negócio de trabalhar mesmo com a Fórmula 1, virar à noite, trabalhar, cobrir as notícias e tal, não sei o quê, eu não deixei continuar, porque senão ia me sobrar nada, entendeu? Você entrar no futebol já é uma coisa que te tira muito da paixão. Porque você começa a ficar amigo das pessoas, você começa a ver as coisas erradas e tal. E aí, se me tirasse a Fórmula 1 também, eu falo, pô, mas aí o que sobra? Agora, no caso, quando você tinha um blog, você chegou a fazer parceria com a Globo, não foi? Cheguei a fazer. Na última hora, inclusive. E como foi essa experiência aí? Foi bacana ou foi muito rápida? Cara, ficou um ano e pouco, mas na verdade eu tava indo pro... Na época era assim, né? Na época era o quê? Na época a Globo era só foda. Fenômeno. Não, acho que de audiência não mudou. A Globo continua sendo 01. Só que na época não tinha essa porra política, essa militância, essas coisas, sabe, de se meter. Não tinha lá, o Casagrande não ficava falando de política. O Casagrande discutia jogador, irmão. É isso. Então, aí eu tava indo para um blog que era afiliado do UOL. Eu tinha o meu blog, eles falaram, ó, eu vou colocar o teu blog aqui dentro e o patrocínio que é seu continua sendo seu. Eu falei, pô, bom para mim pra caralho, porque a minha audiência vai multiplicar por 10 e eu vou continuar vendendo e vou vender mais caro. E eles não vão botar a mão no dinheiro. Eu falei, vou para lá. Quando eu tava com o contrato do UOL em cima da mesa, que não era do UOL, era de um site filiado do UOL, que eu não me lembro qual que era, mas que eles usavam para fazer parceria com o esporte. O cara da Globo me ligou, o Gustavo Poli, que era diretor lá, deve ser ainda, não sei, e falou, não, cara, você não vai, não assina nada, vem aqui falar comigo. Porque eu quero trazer você pra Globo. Eu falei assim, porra, mas ele falou, não assina, cara, eu quero trazer você pra Globo. Eu falei, porra, cara, pro Globoesporte.com a audiência vai multiplicar por 20. E aí eu falei pra ele, eu falei, olha, a condição que eu tenho hoje é a seguinte, eu tenho os meus patrocínios, eu vendo os meus patrocínios, eu não tenho chefe, e eu não vou mudar isso. Aí ele falou, porra, cara, mas a Globo não tem, jornalista da Globo não tem patrocínio. Eu falei, então, tudo bem. Aí ele falou, me dá 24 horas.
E aí ele foi falar com alguém lá, eu sei que ele convenceu alguém na Globo de abrir uma exceção e me colocar como parceiro, ou seja, meu blog ficava hospedado fora da Globo, mas estava na capa da Globo todo dia, tudo que eu falava de futebol. E quando você entrava lá, tinha lá Brahma, Betbull, tinha anunciante, Olímpicos, Reebok. Então, assim, num primeiro momento, deu uma explosão. Eu passei a ficar conhecido de todo mundo no meio do futebol. Num segundo momento, os outros blogueiros da Globo começaram a... Pô, vem cá, como é que é? E aí ele não conseguia explicar para os caras e falar, ó, o Rica não é daqui, então ele pode fazer o que ele quiser. Vocês são funcionários nossos, se você pudesse no terceiro cargo, vocês não podem. E muitos aceitaram, muitos não. Esses que não aceitaram, começaram a meio que pedir minha cabeça, sabe assim, tipo, aí começou a ficar um clima de mal-estar. Até que no final do ano, eu estava passando Natal com a família em Itaém, o Poli, o chefe lá da Globo, me ligou e falou, Rica, é o seguinte, ó, eu acho que o que eu tenho para te oferecer, você vai querer sair, porque assim, a partir de agora a Globo vai ter, todos os blogs aqui vão ter espaço publicitário, só que nós vamos dividir o dinheiro entre o blogueiro e a Globo. Eu falei, tá, mas e o que eu comprei? O que eu já trouxe? Ele falou, não, então, vai dividir também. Eu falei, não, nenhuma possibilidade. Vocês nunca venderam nada, eu que vendi tudo, eu não vou dividir meu dinheiro com vocês. Se vocês me trouxerem dinheiro, eu divido. Agora, o dinheiro que eu consegui sozinho, eu não vou dividir com vocês. Então, eu imaginei isso. Eu falei, então, beleza, estamos juntos, tô fora, tal. Fui lá, fiz um textinho de despedida e saí. Mas foi bom porque deu uma alavancada legal, né, cara? Deu uma... Pô, dá uma visibilidade o fodida, nome, né? O seu nome já ficou bem conhecido, né? Só de estar lá, né? Você já as conheceu outras pessoas não sabiam muito bem de onde elas ouviam falar, né? Mas ela ficou um nome que você já ouviu, né? Isso já ajuda, entendeu? Já te ajuda na hora de pedir uma entrevista. É um nome diferente também, né? Então as pessoas sempre vão lembrar, né? Vai Rica Perrone, eu acho que eu já ouvi falar. Então, é mais ou menos isso. Tem gente que não sabe muito bem o que faz, por que faz, mas já ouviu alguma coisa. Então isso ajuda na hora de pedir as coisas, entrevista e tal, isso ajuda. É o famoso network, né? Foi bom para você que você fez network naquela época, que hoje, né, se fala muito de network. E aí, no caso, ou você, no futebol, você tem muitos amigos ou você acha, ou tem mais desavenças, assim? Como é que é? Você tem muito... Porque geralmente eu tenho um podcast e às vezes eu tenho alguns jogadores de futebol que vem aqui, mas eu faço mais com o pessoal daqui, né? Que eu sou do Espírito Santo, não tem como estar fazendo com o pessoal daí, do Rio, né? De São Paulo. E aí eles me falam que as pessoas do esporte, do futebol, é um pouco difícil de ficar lidando. Geralmente só tem aquela panelinha e pronto. E aí, o que você, como é que você se porta nessa situação? Você tem muitos, sim, amigos ou não? Cara, eu separo da seguinte forma. Ex-jogador pode vir na minha casa comer churrasco. Tá tudo certo. Jogador jogando. Pode ser meu amigo? Pode. Mas é aquela amizade assim, eu não vou na tua casa, tu não vem na minha, a gente fala, se respeita. Se a gente encontrar no restaurante, a gente almoça junto, não tem problema nenhum. Mas assim, eu não sou teu brother pra caralho. Por quê? Porque é muito perigoso você ser amigo de jogador de futebol. O jogador de futebol, ele é ídolo, né? Se ele faz um gol, ele tá na alta. Então vamos supor, amanhã eu sou amigo do Joãozinho que joga no Vasco. Vamos supor. Aí o Joãozinho vem na minha casa, vou na casa dele, porra, Joãozinho, a gente faz churrasco, a gente joga bola junto, pô, Joãozinho é parceiro pra caralho e tal. Só que amanhã depois o Joãozinho faz uma merda. Não tem como eu conviver com o Joãozinho sem ele pagar a maior parte das contas, porque o dinheiro do jogador de futebol ele é muito fora da realidade dos outros. Então o Joãozinho tem uma vida que para eu estar perto do Joãozinho, quem tá bancando é ele. Não tem como. Não dá pra você sair pra jantar com o Neymar. Entendeu? A conta do Neymar vai dar 35 mil, a minha conta dá 150. Então não dá pra você sair pra jantar com o Neymar. Ele vai ter que pagar. Então, quando você anda com esses caras, você tá correndo um risco. Por quê? Porque amanhã, quando você fizer uma crítica, se ele não gostar, ele pode jogar na sua cara, até publicamente, uma coisa que arrebenta com a tua imagem, que é falar, mas na hora de beber da minha bebida, eu servia. Né? E aí, ó, fudeu. Porque a torcida vai dar razão pra ele, porque ele é ídolo. Então, ninguém vai se importar com isso. Então, eu tenho um cuidado do caralho. Por exemplo, assim, ó, vou dar um exemplo fácil. Thiago Neves e Fred. 2 jogadores que a minha carreira inteira, Diego Ribas. Eu sempre tive um ótimo relacionamento. Sempre. WhatsApp, se precisasse falar, falava na hora, atendia, me contavam coisas, assim, tipo, pô, aconteceu isso aqui, caralho, mas sabia que eu não ia contar e beleza e tal.
Mas eles nunca foram meus amigos, assim, nunca foram de frequentar o meu bar, eu estar junto com eles, nunca teve isso. Quando eles pararam, é automático pra mim. Meu irmão, churrasco, resenha, o caralho, tamo junto. Foda-se. Porque agora você não é mais um objeto do meu trabalho. Então não tem como a gente se atingir, não é mais conflitante, entendeu? Enquanto o cara tá jogando, eu não acho que você não pode ser amigo dele. Eu só acho que você tem que tomar um cuidado e manter uma certa distância. Por quê? Porque em algum momento ele vai bancar pra você. Em algum momento ele vai bancar pra você. Não tem como você bancar a vida ao lado de um jogador de futebol. Não tem como. O que eles ganham, o que eles gastam é completamente fora da realidade de uma pessoa normal. Então, para você estar junto, você vai ter que ter um padrão muito fora. E aí ele vai pagar. E se ele pagar, você fica na mão. Você sempre fica na mão de quem paga de quem assina o cheque. Em qualquer ocasião. Claro. Sempre. Qualquer coisa na vida. É Então, assim, para eu deixar alguém fazer o cheque para mim, é bem difícil, entendeu? Bem difícil. Durante as eleições agora, por exemplo, pô, imagina, depois que eu entrevistei lá o Bolsonaro, Ciro Gomes, não sei o quê, começou a me ligar um monte de candidato a deputado e falando, pô, cara, eu quero ir no teu programa. Aí eu olhava o nome do cara e falava, pô, meu irmão, esse cara não vai dar audiência. Eu não posso gastar, eu tenho 5 programas para gravar na segunda-feira, eu não posso gastar um com um cara que não vai dar audiência, eu preciso, né, com os outros. Eu falei, cara, então, olha só, não vai dar. Mas eu cansei de ouvir do cara falando, não, eu pago, eu te dou 10 mil reais, 15 mil reais se você me entrevistar. Aí eu pensava, falava, pô, cara, no final das contas ia ser uma bela grana, se eu entrevisto 30 cara desses ia ser maneiro. Mas eu pensei, falei, cara, mas se eu tiver na minha conta R$1 depositado por um partido político, fudeu. Fudeu. Compensa, eu tô vendido. Né? Eu tô vendido, não dá pra fazer. E aí eu não faço, entendeu? Porque quem assina o cheque manda. Então, não adianta a gente querer ser puritano e mudar a lógica do mundo. A lógica do mundo é essa. O dono do dinheiro é o cara que tá mandando. Então não dá, por exemplo, entendeu? Fui para Paris uma vez, encontrei com o pai do Neymar, tomamos uma água lá no saguão do café, tal, não sei o quê. Ah, vamos sair? Não vou. Não é porque eu não quero, porque realmente eu sei que a conta vai ficar na mão dele. Então, né? Quando o Ney parar de jogar, eu vou na festa da casa dele. Me chamou já para ir na festa da casa dele aqui. Eu não quero ir, entendeu? Não é porque eu não quero ir, eu adoro ele, mas é porque vai se criar uma coisa diferente que eu não gosto de lidar. Então eu acho arriscado. Então eu mantenho essa relação assim, sabe? Eu me dou muito bem com todo mundo no futebol. O único desafeto que eu tenho hoje no futebol é o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, que é um desafeto pessoal, não tem nada a ver com futebol, não tem nada a ver com o meu trabalho. E os meus colegas jornalistas, que aí é porradaria mesmo, porque eu não gosto do que a imprensa faz. Agora, no futebol, jogador, treinador, meu irmão, eu não tenho nenhum problema com absolutamente nenhum. Todos os clubes eu tenho porta aberta, todos os assessores de imprensa me atendem, todos os jogadores me atendem, todos. Eu não tenho nenhuma pessoa do futebol que fale não pra mim. Ah, você não. Não conheço essa pessoa. Então, tá tranquilo. Que bom. Mas jornalista é foda. Jornalista não gosta de mim, não. Ai, eu imagino. Também, deve ser mó difícil. eu não gosto deles também? Então foda-se. E agora, Rica, o que você acha agora, assim, no caso do modelo SAF, que agora estão colocando aí nos clubes? Inclusive, o Vasco está com agora. Eu gosto muito, Paulo. Eu gosto muito porque as últimas eleições do Vasco, acho que deixaram para nós uma coisa muito clara, né? Não tem como dar certo. Entendeu? Não tem como. Porque toda eleição do Vasco não acaba. Ela vai para a justiça. Não tem como. Ninguém vai trabalhar. Ninguém vai fazer nada organizado. Ninguém vai fazer nada pelo Vasco. Vai todo mundo ficar tentando fazer um mandato de 3, 4 anos para dar certo e poder falar que ele foi bem e se reeleger. Não tem pensamento daqui a 10 anos como é que vai estar o Vasco. Então o Vasco não é prioridade. O São Paulo não é prioridade. O Corinthians, nenhum desses times é prioridade. Quando você coloca um dono no negócio, ele tem uma prioridade daquilo funcionar por 30, 40, 50 anos. Então ele faz um projeto a longo prazo. Então, na teoria, né, esse cara tende a ter um planejamento e uma possibilidade de pensar no clube muito maior do que se pensa um dirigente político. Um dirigente que nada mais é do que um torcedor de gravata eleito para fazer isso. Entendeu? Então, eu gosto muito da ideia, especialmente em clubes que estão muito surtados politicamente, como é o caso do Vasco. O Vasco é um clube que, porra, eu acompanho as eleições do Vasco, moro no Rio há 10 anos, eu acompanho as últimas 3 ou 4 eleições do Vasco, as últimas 3 muito de perto. E assim, entrevistei e estive com todos os candidatos à presidência do Vasco nas últimas 3 eleições. Cara, não tem condição. Não tem condição.
Não tem condição. Eles não conseguem sentar os quatro e falar, gente, olha só, vamos fazer o seguinte, não vamos tentar impugnar essa eleição, vamos fazer limpinho, direitinho, vamos fazer o melhor pro Vasco? Não. É uma porradaria entre eles. Eles só querem saber de dinheiro. Não é só questão do dinheiro, é questão que cada um acredita numa coisa, e eles não estão dispostos a abrir mão e fazer uma composição, alguma coisa que vai na direção do Vasco. É sempre a direção deles. Né? E aí, por exemplo, você pega a situação do Júlio Brandt. Pô, o Júlio Brandt ele foi eleito lá dentro do Vasco, aí teve uma urna que foi fraudada. Pô, todo mundo viu que um monte de morto votou, ou seja, tá errado. E é lógico que o cara que perdeu vai falar, pô, gente, você tá errado. Né? E é óbvio que o cara que ganhou vai falar, não, mal perdedor. Então fica essa porra dessa discussão. E o Vasco não anda. Então eu acho excelente que o Vasco tenha. Se forem donos ruins, vão fazer merda também. Mas tudo na vida você tem o risco de ter um presidente ruim ou um dono ruim, não muda nada. Só que se for um dono ruim, ele pode vender o Vasco. Entendeu? Pode ficar da mão desse cara e amanhã depois vender para outra pessoa. E vai ter um outro dono. Tudo bem, virou uma empresa. Então é melhor que tenha dessa maneira, é melhor que o Vasco tenha uma direção, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, do que fique essa coisa boba de acreditar que algum presidente de clube vai pensar mais do que 3 anos, porque não vai. Então você é a favor, né? Você acha que vai dar super certo isso aí, então, né? É bem melhor. Eu não sei se dá certo, porque como nunca teve, a gente vive num país muito ruim de se empreender, talvez esses investidores estrangeiros se assustem muito com o Brasil. Porque eles vão chegar aqui e vão ter a mesma reação, por exemplo, que aquela Under Armour, quando chegou no Brasil, aquela marca esportiva. Eles chegaram aqui e falaram, pô, vou investir no Brasil. Né? Tá discutindo Nike, Adidas, etc. Eu vou entrar no Brasil também. E aí, quando eles entram no Brasil, eles descobrem que todas as taxas e todos os direitos trabalhistas e os problemas que você tem no Brasil para você ter uma empresa são terríveis para uma empresa. E aí eles vão embora. Porque eles falam, pô, não dá para dar lucro no Brasil desse jeito. E realmente, lucrar no Brasil é muito difícil. É muito complicado você no Brasil conseguir fazer algum negócio com as leis e com a maneira que o Brasil trata o empreendedor. Então, em tese, a ideia é melhor do que clube. Mas também pode dar errado. Tá? Pode ser que eles se assustem com alguns valores, com alguns impostos, com algumas coisas e não consigam lidar com isso. Pode virar um grande balcão de vender garoto? Pode. Não podemos descartar isso. Mas, ainda assim, é uma opção que não foi testada e eu acho que merece ser testada porque as outras já foram e não funcionaram. Então, eu acho que vale a pena. Ainda mais a situação do Vasco, porque a dívida era impossível, né? A dívida ela comia todo mês o que o Vasco recebia. Então, se o Vasco ganhasse 400 milhões, ele não tinha 400 milhões para gastar no ano, ele tinha 100. 300 era a dívida comendo. Então, aí não tem como, não tem condição nenhuma de você gerar um negócio desse. Né? Então, assim, se o Vasco fosse uma empresa, o Botafogo, o Fluminense, o Cruzeiro, ele tinha falido, ele tinha fechado a porta. Ele não fechou porque ele é gigante. Porque ele tem milhões de pessoas que amam aquela porra e tem uma tradição do caralho, ele não vai fechar. Se fosse empresa, já tinha fechado. Entendeu? Então, eu acho que o único caminho que você tinha era esse. Então, eu sou a favor, eu torço muito, eu acho que vai dar certo. Acho que algumas vão errar, vão patinar. Né? Acho, por exemplo, que a 777 começou mal. E não nas contratações, mas acho que quando eles falam o que eles falaram no janeiro desse ano aqui, eles cometeram uma puta injustiça com o Vascaíno, porque eles falaram o seguinte, eu me lembro que no dia que o Flamengo ganhou do Vasco no estadual desse ano, a entrevista do cara da 77, ele falou assim, esse foi o último jogo entre Vasco e Flamengo em que o Flamengo teve um time com investimento maior que o Vasco. Você não vai ter em janeiro desse ano aqui o time com investimento do Flamengo. Então você já começa tendo... O Flamengo é fora da curva. Entendeu? Aí começa o ano agora, o Flamengo vai lá e dá uma porrada no Vasco. 3-0 pro Flamengo. Sabe o que vai acontecer? O Vascaíno vai lembrar disso. E aí vai falar, pô, mas vem cá, vocês não eram os caras que falaram que o investimento ia ser igual já nesse ano? Ah, veja bem, não. Então não fala, entendeu? Não fala, não promete. Faz o que o Ronaldo fez no Cruzeiro. Nós vamos ver o que dá para fazer. Nós vamos primeiro organizar e depois a gente vai fazer. O cara chega e fala uma coisa dessa, porra, você sabe como é que é torcedor? A gente torce, a gente acredita, entendeu? O torcedor do Vasco está achando que o Vasco vai contratar 15 jogadores de alto nível. E não vai dar tempo, nós já estamos quase no Campeonato Carioca, entendeu? Então, assim, eu acho que é muito arriscado você prometer isso para o torcedor. Essa parte, eu acho que eles ainda não entenderam como é o torcedor sul-americano. Porque quando você fala de europeu, talvez o europeu seja mais friozão e foda-se. Eles não sabem que se chegar aqui, eles prometerem isso, o Vasco montar um grande time, mas com metade do que o torcedor esperava, e tomar um 4-0 do Flamengo, eles vão quebrar aquela porra inteira. Eles não sabem disso. Então, o que eu acho, assim, o vascaíno, ele é muito iludido. A gente sofre muito, né?
com essas, por causa dessas políticas também do Vasco. Então, a gente já vem sofrendo há muitos anos. Então, qualquer pessoa que chega falando, né, que vai investir no Vasco, vai trazer jogador legal, bom, aí assim, os vascaínos já ficam doidos, horroriçados, já ficam, opa, meu Deus do céu, a gente vai ser campeão agora, a gente vai... Então, assim, é um pouco de ilusão também, que eles mesmos criam, né? Eles criam isso na gente, né? No torcedor. E aí eles aproveitam para ganhar audiência e conseguir aí, talvez, sei lá, eles gostam de um engajamento, né? Falar isso, ainda mais com o rival, né? Que é o Flamengo. Eles cara, nada a ver. 7-7 é... Eu, para falar a verdade... O Vascaíno está num momento muito difícil, cara. Porque é muito difícil você estar no momento ruim, sofrendo, com as coisas não funcionando, e o seu rival se ajeita e começa a ganhar muito de você. Né? De dinheiro, de investimento. Então, pô, machuca o torcedor. E aí, eu acho que tudo que você tem que explicar para ele é assim, pô, eu acho que o Ronaldo nisso foi legal. O Ronaldo foi lá e falou assim, Cruzeirense, eu não vou atingir o Galo esse ano. Eles estão com dinheiro que a gente está quebrado. Então a gente vai demorar uns anos e vai montar. Se o Ronaldo chega no Cruzeiro e fala, eu vou atropelar o Atlético esse ano, quando toma 3-1 na final do Mineiro do ano passado, desse ano aqui, é dar uma merda do caralho. Então essas coisas não se falam. É ser entendeu? Humilde, cara. O mínimo que tem que ser humilde, cara, né? Eles estão entrando agora. É o mínimo, né? Que a gente precisa. Explicar pro Vascaíno, olha, a condição do Vasco estrutural é muito ruim. São Januário não tá bem, não tá inteiro, tá com os banheiros fodidos. Então, assim, nós temos que mexer na estrutura, nós temos que mexer no CT, nós temos que mexer no departamento médico, nós temos que mexer em um monte de coisa, inclusive no estádio, para depois as coisas começarem a gerar fruto. O Flamengo assumiu essa diretoria em 2003 e o Flamengo veio ganhar, 2013, desculpa, o Flamengo veio ganhar título em 2019. Foram anos de preparação. Quando você promete pro ano seguinte, eu acho que aí vira papo de político, sabe assim, tipo, vota em mim, que eu vou resolver teu problema. Não vai resolver. Então essa parte do Vasco aqui me incomoda. Essa parte da 777 de ter prometido isso me incomoda. Tirando isso, eu acho que, pô, Léo Pelé é bom jogador, Pedro Raul muito bom jogador. Eu acho que o Vasco vai montar um time mais forte. Não entendi muito bem a contratação do treinador, mas nada contra também. Só que eu acho que não era o que o Vascaíno estava esperando. Eu acho que o Vascaíno acreditou que viria um Coutinho e, sabe assim, viriam esses caras e de repente apareceu uma galera ali de time menor e tal. Então não é muito que eu tô... Então a minha preocupação é, o Vascaíno vai entender o que eles estão fazendo? Eles vão entender o que eles prometeram pro Vascaíno? Ou essa relação vai azedar logo de cara? Esse é meu medo. É o nosso medo também. Mas, assim, você fez uma carta para a Chapecoense muito linda, né? Que foi lida pelo Galvão Bueno. E assim, cara, qual foi o seu sentimento ali na hora que você estava fazendo aquela carta? Como que foi escrever? O que é aquela carta ali? Qual é o sentimento que você estava passando ali? Porque ficou massa. Obrigado. Cara, eu tava muito feliz porque eu estava escrevendo em nome dos 19 clubes da Série A. Isso é uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida, né? Pô, os 19 clubes da Série A tiveram que escolher um cara para escrever um texto em nome deles e me escolheram. Então, assim, isso é uma honra que eu vou levar pro túmulo. É o que eu falo, né, cara? Você, para escrever, para falar, você... Não, essa é uma glória que eu vou carregar comigo de falar, poxa, no dia que os clubes do Brasil precisaram pedir para alguém escrever uma coisa em nome deles, eles me escolheram. Então, isso é uma coisa que eu vou ficar eternamente muito honrado. E, por outro lado, também é muito difícil escrever de uma tragédia daquela, né? Porque não é um dia feliz, é uma coisa terrível. E, além de tudo, eu tinha um amigo no voo, né? Eu conhecia algumas pessoas no voo, mas eu tinha um amigo lá que era o Deva Pascovitch, que foi um dos meus primeiros chefes. E ele estava no voo. Então, assim... Era mais difícil ainda, né? Não foi tão fácil, assim, escrever. Porque a minha vontade pessoal era escrever falando do Deva. E depois da Chape. Só que a homenagem era para a Chape. Então eu tive que um pouco ignorar o meu amigo e escrever para a Chapecoense e tal, sabendo que aquilo era uma coisa de clube para clube. Foi legal, foi emocionante. Ver o Galvão lá narrando foi legal. Lamentavelmente a Globo não deixou que os créditos fossem dados a mim, né? O diretor da Globo falou que se tivesse isso ele não botaria no ar.
Mas assim, isso é o de menos, porque a própria vida cobra a mesquinharia de quem é mesquinho, né? Então, não tem problema, mas é o tipo de coisa que nem a live que eu fiz hoje do Pelé. Eu não quero fazer, entendeu? Mas deu audiência, mas eu não queria ter feito, entendeu? Eu preferia que eles tivessem chegado lá, jogado a final e tudo bem, porque não dá para você... Não é... No meu planeta, nos meus valores, assim, não é possível mensurar qualquer resultado financeiro ou de carreira profissional diante de uma tragédia, entendeu? Para mim não tem importância. Eu não consigo achar, puta, que do caralho que o Pelé morreu, você escreveu um texto, você fez uma live, um vídeo, e isso bombou e você ganhou dinheiro. Porra, cara, eu preferia não ter feito, entendeu? Tipo assim, eu não posso ficar feliz, o Pelé morreu, cara. Porra, então assim, eu não consigo ficar feliz com o que aconteceu, de ter feito parte desse negócio da Chapecoense. Eu fico honrado por um lado, mas fico triste de ter feito, porque eu não queria que tivesse acontecido, né? E, foda. Não, jamais, Deus me livre. Por mais assim que dá audiência, né? Quando você tá falando de tragédia ou morte, todo mundo quer saber, né? E aí dá audiência e tudo, mas não é uma coisa agradável, né? Então, mas mesmo assim, para você foi então bem gratificante ter feito essa carta aí para todo mundo, e em especial a Chapecoense, né? Foi. É um prazer raro você ser chamado pelos clubes para escrever, né? Significa que mal eu não escrevo, né? Que massa, parabéns. Então, assim, qual é a sua alegria? Você já teve assim, qual a sua maior alegria e a sua maior tristeza assim, no futebol? A maior alegria no futebol. Como torcedor, acho que quando o São Paulo ganhou a primeira Libertadores, foi um negócio muito foda. E a tristeza é o 7-1. Eu tava no estádio, foi terrível. Você tava? Foi terrível, terrível, terrível. Era uma sensação de humilhação, assim, que eu nunca senti na vida. Sabe quando você sonha que você tá na escola e que você tá pelado? Quando você é criança, você sonha que você tá pelado na escola? Você fica desesperado pela humilhação e tal. Era essa sensação. Tipo assim, eu me sentia assim, eu me sentia como se eu estivesse num lugar onde eu não posso me defender e tá todo mundo me olhando. Claro que não pra mim, né? Mas como se eu não pudesse me defender, sabe? E aí você fala, meu Deus, mas o que a gente faz? Como é que a gente tira a seleção dali? Como é que a gente para esse jogo? E não tinha o que fazer. Então, assim, aquele dia foi muito, muito, muito difícil. E... Foi humilhante, né? Foi muito humilhante, foi muito no difícil. No outro dia, para sair na rua, parecia que a gente tava... Não, foi... No outro dia, para sair na rua, a gente não conseguia olhar um para a cara do outro. Ficava assim, né? Não, foi horrível. Aquilo foi horrível. E aí tem as alegrias do dia a dia, do esporte, né? Poxa, conhecer o Zico, conhecer o Pelé, conhecer esse pessoal do futebol que são meus ídolos e tal. Essas são as grandes alegrias que o futebol dá, né? Você encontrar o Zico na rua, ele te chamar de amigo, fala, Rica, meu amigo, você fala, pô, o Zico tá me chamando de amigo, o Zico me manda Feliz Natal no WhatsApp. Você fala, pô, que maneiro, né? Você ligar para um Rogério Ceni da vida e falar, Rogério, Rica, ele fala, pô, tudo bem, como é que ele sabe quem você é? Ele fala com você. Você fala, pô, tipo, eu entrei num meio que para mim era um sonho. É como se eu tivesse entrado nos bastidores da Disney, né? Tipo, era um sonho de moleque e agora eu faço parte disso. Então, eu sou uma formiga dentro do futebol, evidente, os astros são eles, mas eu tô ali dentro. Então, ali, isso é muito gostoso. Não tem como não ser. Ó, o Neto Ortiz está falando, ó, Rica, você mitou com o texto atualizando o vovô. Inclusive, eu encerrei o texto falando que ele ia receber um cara que era o Pelé, que eu estava me referindo, e no dia seguinte ele faleceu. Pois é, e esses textos que você faz, tudo chega para mim no meu e-mail. Aí eu sempre leio, aí depois que eu vejo que você postou lá no seu não, sabe por quê? Na Instagram. verdade, era para eu postar só no Pingback. Mas o Instagram ele tem um problema. Quando você posta um link externo, ele não entrega. Então não adianta eu postar. O público do Instagram não vai ver o texto lá. Ele não vai. Entendeu? Então é uma merda. Você vê, eu coloco lá, por exemplo, os vídeos do YouTube lá que eu coloco o link quando eu posto nos stories e tal. Eu tenho lá, eu coloco, toda vez que eu posto um vídeo novo, eu coloco no Twitter, no Getter, no Telegram, no Facebook e no Instagram. Eu divulgo em todas as redes na mesma hora, no mesmo momento. Aí você vai ver lá, você vai assim, ó, de WhatsApp, ou seja, de gente passando pra gente. Você teve a maior parte da audiência. Do Facebook veio dos 3% que vieram de link,
O Facebook teve 15%. O outro, o Instagram, 2%. Porque o Instagram, ele não quer que você saia do Instagram. Então, ele não te dá links externos. Ele boicota o que você posta com link externo. Aí é foda. Aí não compra. Aí eu acabo botando texto no próprio Instagram, com propaganda pro pingback no final, porque não tem muito o que eu posso fazer, entendeu? Nossa. Aí você faz os dois, aí você coloca lá e também no Instagram para conseguir entregar. Porque pelo menos eu divulgo lá, eu coloco lá o pingback no final, falo que tá lá e tal, porque se eu colocar o link, não vai. Não vai. Tá. E o Instagram tem um problema com você danado, né? Então é melhor nem ficar cutucando, né? Deixa quieto. Não é agora que eu ganhei o processo deles, então eles estão putos, que eu ganhei o processo, então eles querem me foder de qualquer jeito. E até hoje nada, né? Tudo bem. Eles não vão me devolver o primeiro. Esquece. Eles vão... Eles já tinham quantos seguidores lá? Eu já tava com 500 mil. Isso faz 1 ano e meio. Já estaria mais de 1 milhão hoje, né? Faz falta, né? Porque é um dinheiro grande que eu estaria ganhando a mais, né? Acho que você fez mais. Ó, o Beto tá falando aqui. O Beto Design, inclusive, é o Beto que tá ali. Ele que fez essa logo pra mim, ó. Olha que legal. Do meu Musa Podcast. Parabéns. Ele tá falando... Parabéns. O Rica fez um texto foda para o Vasco em 2011. O ano do AVC do Ricardo Gomes. Aquele dia foi triste demais. Nossa Senhora, o cara passando mal no campo ali. Foi... Nossa. Foi tenso aquilo ali mesmo. E teve a morte do Serginho, do São Caetano também, né? Que são coisas totalmente fora do esporte, né? Que você tá aí. Eu fiz uma live com o Euler. O filho o Euler jogou no meu São Paulo muito também. Pois é, e ele estava no dia, né? No São Caetano. Ele tava lá. No São Caetano, ele estava no dia do jogo. Ele estava falando que foi. Eu entrevistei o Grafite, o Serginho, quando ele morre, ele cai no pé do Grafite. Né? Ele cai nos pés do Grafite. Na hora que ele morre, ele cai no pé do Grafite. E aí o Grafite fala, pô, eu não entendi nada, porque eu virei de costas, os jogadores do São Caetano até chegaram em mim achando que eu tinha dado uma cotovelada ou feito alguma coisa. Eu falei, gente, eu não encostei nele. Quando a gente olhou, a gente viu que o cara realmente estava passando mal, que não era uma agressão nem nada, nem uma simulação do cara, né? Eu falei, gente, mas não quero nem imaginar essa porra, mas gente, tu tá no meio de um jogo, de repente o cara cai no teu pé e morre, cara. Pelo amor de Deus. Menina, não é fácil não. E o que você achou da Copa do Mundo deste ano? Cara, eu não gostei Tecnicamente, eu achei a maior parte dos jogos bem ruins. Odiei o resultado, óbvio. A Argentina ganhar, uma tragédia. Eu tô morrendo de dó da seleção brasileira, porque, assim como em 2018, eu não acho que a gente merecia ter perdido. A gente foi melhor que a Bélgica, a gente foi muito melhor que a Croácia. Só que o Brasil comete alguns erros que, cara, a Copa do Mundo é um jogo de um detalhe, um erro. Você vê que se a França faz aquele gol no finalzinho do jogo, se o juiz não erra um pênalti a favor da Argentina aqui ou ali, você tinha mudado o resultado do jogo. Do título. Então, assim, o Brasil não pode, justo o Brasil, não pode cometer o erro que cometeu, faltando 4 minutos e todo mundo pra frente. Porra, meu irmão, desculpa, mas na minha pelada a gente não faz isso. Então, eu não sei o que deu nos caras ali, mas é realmente inacreditável que o time do Brasil tenha cometido um erro tão idiota quanto esse. Mas é do jogo, né? Então, assim, eu fico com dó porque eu acho que o Brasil não merecia sair desse jeito, sabe? Eu acho que o Brasil podia ir adiante. Eu acho que o jogo contra a Argentina, o Brasil teria chance boa de ganhar, por ser clássico, porque a Argentina, se você parar o Messi, a Argentina não tem nada demais. Eu não sei o que aconteceu com a França, mas a França não marcou o Messi. Eu acho que o Brasil marcaria, eles também marcariam o Neymar, eles também iam bater muito no Neymar. Ia ser um jogo bem duro e tal, mas do jeito que foi assim para a Croácia, eu não engoli bem até agora, não. Até agora eu tô mastigando essa porra aí. Cara, a Croácia, ela já estava vindo já sendo classificada com pênalti, né? Ela foi. Aí depois ela veio com o Brasil tipo, dá um mole desse e veio para pênalti e ganha de novo. Aquele goleiro dela é muito bom. O que é mais maluco é você imaginar que a gente acha um absurdo perder para a Croácia, mas a Croácia foi vice-campeã da última Copa e terceiro nessa. Tá vendo? Olha isso. Mas é que aquele goleiro dela, pelo amor de Deus. É um time muito chato, muito chato. Não passa nada, velho. Tá doido? É muito assim, difícil. Eu sou goleiro da Croácia, ele fala. Ele tem 4 anos. Não, o time deles é ruim, né? Ruim assim, fraco, mas é muito difícil de bater.
A Argentina só conseguiu bater porque deram um pênalti para a Argentina. Quando você faz 1-0 na Croácia, ela abre. E aí você ganha o jogo. Só que a gente não teve tempo, né? Porque quando a gente fez 1-0, minutos depois, o Brasil, quando ele ganhou espaço para tentar fazer o segundo, toma aquele gol idiota. E tal. Se o Brasil tivesse feito 1-0 na Croácia, que nem fez na Coreia, com 10 minutos de jogo, a gente tinha feito uma goleada também na Croácia. Só que a bola não entrou e fazer o quê? Psicológico abalou. Então, é isso. Já está chegando aí a 1 hora. Eu falei para você que era 1 hora de live, não ia passar disso. Sei que hoje é quinta-feira, eu sei que você também, Pelé, hoje está acontecendo muita coisa. Então, não quero tomar muito seu tempo, só quero te agradecer. Eu te agradeço. Obrigado pelo convite, pelas palavras. E quando o Vasco for campeão, primeiro título com a SAF, eu volto aqui para a gente conversar. Prometo. Você vai esperar isso? Não, pelo amor de Tá Deus. bom, eu volto antes. Tá Temos bom. que fazer mais lives, poxa. Eu volto antes. Que isso, vamos conversar, vamos tentar fazer mais lives, claro, se você né, me conceder. E quando você vir aqui, né, em Vitória, no Espírito Santo, eu te convido para vir no meu podcast, né? Ia ser um prazer. Então é isso, Rica. Muito obrigada, gratidão. Que Deus te abençoe, que você continue sendo essa pessoa iluminada, essa mente brilhante e esse profissional ímpar que você é. Parabéns, literalmente. Obrigado. Só tenho elogios. Parabéns. Obrigado. Obrigado pelo convite, sucesso para você, para o teu Vascão, para o teu podcast. E vamos que vamos. Tá bom? Obrigado pelas palavras, obrigado pessoal que acompanhou aí, eu li as mensagens, obrigado, um grande abraço para vocês. Obrigada, gente, todo mundo, tá? Um abraço. Tchau, gente, muito obrigada.